Bom, primeiramente é necessário dizermos que não importa o tipo de sistema em que você esteja trabalhando, necessariamente um dia o código-fonte dele vai precisar ser alterado. Então, o processo de refatoração é justamente trabalhar em cima desse código para torná-lo mais compreensível e mais bem estruturado. Entretanto, sem alterar o funcionamento do código, ou seja, o funcionamento continua o mesmo. A gente trabalha diretamente tentando melhorar esse código para facilitar futuras manutenções. Tornar esse código mais fácil de entender também é outro objetivo da refatoração. E o mais importante, quando a gente pratica a refatoração, ao fazer a refatoração, não devemos nunca alterar o comportamento observável do sistema. E o que é esse comportamento observável? É justamente aquelas características do sistema que podem ser percebidas pelo usuário. Então, as alterações são totalmente internas. Então, corrigir bugs do sistema, por exemplo, não faz parte do processo de refatoração. Os principais benefícios que uma empresa desenvolvedora de software pode perceber com a refatoração de código é a construção de um sistema e um código mais limpo e objetivo, com métodos mais bem definidos, classes com maior coesão e um código com melhor entendimento por parte dos desenvolvedores. A gente sabe que dentro de uma empresa que desenvolve software, o mesmo código é utilizado por diversos desenvolvedores. No final das contas, o grande benefício da refatoração é justamente a redução do custo de manutenção. Por que isso? Porque com um código mais limpo e mais objetivo, a manutenção se torna muito mais fácil e, consequentemente, mais barata. O processo de refatoração na vida real, talvez ele funcione um pouquinho diferente do que prega a própria literatura. A gente tem dois lados principais nesse processo. De um lado, os desenvolvedores e de outro lado, os gerentes de projeto. Na visão dos desenvolvedores, é muito comum que a gente ouça alguns comentários do tipo: não mexa no que está quieto, não mexa na funcionalidade mais complexa do sistema, porque se ela está funcionando, deixa do jeito que ela está, não mexa. Por outro lado, nós temos os gerentes de projeto. E aí a gente tem alguns comentários comuns também dessa profissão. Tipo, não há tempo no cronograma para a gente poder fazer refatoração. Se a gente tiver que cortar alguma coisa, alguma tarefa, vai ser justamente a refatoração que a gente vai cortar. E a gente ainda tem alguns pontos fundamentais. Por exemplo, é preciso entender esses dois lados, tanto o lado do desenvolvedor quanto o lado do gerente de projeto. Porque, na maioria das vezes, são profissões que trabalham com cronogramas apertados, que estão sujeitas a erros, e aí a gente tem que tentar minimizar esses erros. Então, a gente sabe que durante o processo de refatoração, por mais que a gente tenha cuidado, é possível que a gente insira algum problema, algum bug dentro do nosso código. E muitas vezes essa refatoração, esse processo de refatoração, ele não traz resultados visíveis para o cliente, para aquele usuário da sua aplicação. Por quê? Porque a melhoria que a refatoração traz, muitas vezes, ela é inserida no background do seu código-fonte. Então, se a gente alterar o comportamento do nosso sistema ou alterar aquilo que é visível para o usuário, a gente acaba inserindo uma modificação no nosso sistema e não mais se trata de um processo de refatoração. Então, mesmo que a gente não altere o comportamento do nosso sistema, é necessário que a gente ainda teste todas as funcionalidades. Por quê? Porque só o teste vai dar garantias que a refatoração que foi feita, ela não inseriu bugs no nosso código, mesmo tendo alterado esse código para torná-lo mais objetivo e mais claro.
Convencer os gestores a implantar uma política de refatoração de código não é algo fácil. Entretanto, tem alguns pontos que a gente tem que destacar que ajudam no convencimento no momento de implantar essas técnicas. A primeira delas é mostrar, apontar, provar o custo-benefício a médio e longo prazo. A gente sabe que os resultados da implantação da refatoração de código não é algo imediato. Entretanto, com médio e longo prazo, esses resultados começam a aparecer. Então, mostrar esses resultados é algo muito importante. O segundo passo é desmistificar alguns preconceitos que alguns desenvolvedores e gerentes de projeto têm. Então, esses preconceitos, eles estão ligados diretamente àquela ideia de não mexer no que está quieto. E a gente sabe que, a longo prazo, esse mexer no que está quieto acaba trazendo bons benefícios quando feito corretamente, que nada mais é do que a própria refatoração. O outro ponto é implantar a cultura da refatoração de grão em grão. Não dá para mudar tudo de uma vez. É necessário ir implantando aos poucos, de repente em um projeto só, ou em um módulo do sistema apenas, e ir implantando aos pouquinhos para que a cultura dissemine ao longo da empresa. Bom, outro passo importante é o apoio e compreensão da direção da organização. Então, é necessário que a alta direção compre a ideia da refatoração. E para isso é necessário o poder de convencimento, conseguir mostrar que realmente a refatoração vale a pena. E tudo isso está ligado ao senso de melhoria contínua. Se as pessoas têm esse senso, se tem essa política implantada, essa cultura implantada da melhoria contínua, fica muito mais fácil implantar a ideia da refatoração. Saber que sempre há alguma coisa a ser melhorada dentro dos nossos códigos-fonte. Além disso, é importante mostrar para os gerentes de projeto que a refatoração não é um custo adicional para o projeto, mas acaba sendo um investimento. Por isso que eu falei no médio e longo prazo, porque esse investimento é feito agora para que manutenções futuras acabem ficando mais rápidas e mais baratas. E no final, é importante também apresentar os resultados para que todos tenham conhecimento dos resultados alcançados pelo processo de refatoração.